me glorificará. Porque ele, Espírito Santo, há de receber tudo que é meu e vou-lo-á me anunciar. Qual é o ministério do Espírito Santo? Revelar as glórias do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, sigamos com o texto de Daniel, capítulo 10, verso 8. Contemplei. É uma palavra mais forte do que vi essa grande visão. Contemplar significa parar detidamente para observar os detalhes e as minúcias do que foi visto. Então eu contemplei essa grande visão. Mais um passo tão necessário na vida de todos nós, servos e servas do Senhor. Não restou força em mim. Na nossa cooperação pela graça do Senhor, para a edificação da sua casa, aí está um elemento essencial. A dificuldade do Espírito Santo conosco não é que nós somos fracos, é que nós somos fortes. Fortes. Dá para entender essa? A dificuldade do Espírito Santo conosco não é porque nós somos fracos, é porque nós somos fortes. O que ele quer dizer? Sabe quem são fortes? Quem tem coração duro. Quem é arrogante, soberbo, acha que sabe tudo. Tudo que fala é eu. Esses são os fortes. Essa soberba que nós temos, esse egoísmo, egocentrismo, o carnal que nós somos, essa é a dificuldade do Cristo. Não quando nós somos fracos. Quando nós somos fracos, ele entra e passa a ser um banquete espiritual de Cristo. Em nós mesmos. Cheios de conceitos, cheios de opiniões, cheios de estratégias, cheios de gosto ou não gosto. Dependentes dos nossos próprios recursos, como temos falado tanto. E são tantos esses recursos que usamos. Não é? Mas olha o resultado de uma genuína contemplação de Cristo, de uma genuína visão celestial. É se curvar, Fiquei amar. Fiquei só. Não restou força em mim. Fiquei só, de não novo, restou vamos voltar para força. Paulo. No mesmo capítulo que citamos o texto agora mesmo. 2 Coríntios 12. 3 vezes eu orei ao Senhor por causa de uma fraqueza incomodativa em mim. Tá vendo? Um espinho na minha carne. Um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. A história do Paulo com o espinho da carne. Paulo escreveu cerca da metade do segundo evangelho, segundo testamento. Metade. Fez atrocidades. Encontrou Cristo. Mudou. Ficou 11 anos sozinho. Na cidade onde ele nasceu. Tarso. E aí começou a andar, pregar, só tomou pancada. Morreu numa masmorra, né? Melhor, viveu preso numa masmorra tétrica. E depois foi decapitado. E ele é modelo. E você acha que ser cristão tá tudo bonzinho? Santa religiosidade, ou maldita religiosidade. Mas vamos ver o que ele vai falar de Paulo aqui com relação a essa questão de se deixar gastar, enfim, o que ele estava falando mesmo. Eu entendia que aquilo me desabilitava de alguma maneira para tanto o que eu tinha que fazer. Você sabe que esse espinho pode ser interpretado de várias maneiras. Ninguém sabe exatamente o que significa esse espinho. Sabemos que Paulo tinha uma enfermidade infecciosa nos olhos, porque ele fala sobre aos Gálatas sobre isso. Mas talvez esse mensageiro de Satanás seja uma pessoa, que onde Paulo ia, ele ia atrás. Quando Paulo partia para uma cidade e outra, ele chegava nessa cidade.
e procurava desfazer tudo o que Paulo Vê fazia o que ele vai falar. e tudo que Paulo pregava. Ele escreve assim aos Filipenses: estamos dizendo que essa é a interpretação, mas sem dúvida ele escreve sobre isso em Filipenses. Quando ele diz: se alguns estão pregando a Cristo por porfia ou por ciúme, mas se estão pregando a Cristo, então nisso eu me regozijo. Mesmo que seja por alguma maneira que fosse de inveja de mim, como ele diz, né? Por ciúmes, por porfias. Mas se Cristo está sendo pregado. Mas havia um problema a mais. Alguns, sem dúvida, pregariam a Cristo enciumados de Paulo, para de alguma maneira obter um lugar ao sol, usando essa palavra, certo? Competindo com Paulo. Mas ele diz que se estivesse pregando Cristo, e Cristo mesmo, o Evangelho, está tudo bem para Paulo. Paulo não competia nada com ninguém, Paulo não buscava lugar ao sol. Ele diz: eu sou o que sou pela graça de Deus, isso me basta. Não é assim? Não. Tem que ser assim. Mas havia pessoas que faziam não somente isso, mas que iam denegrir o caráter de Paulo. Por isso ele diz que vai fazer uma... Denegrir o caráter de Paulo. Senhores, eu ouço algumas pessoas denigrindo a minha pessoa. Pessoas próximas. Elas denigrem. É triste. Mas aconteceu com o Paulo. Eu descobri tanta gente muito próxima, denigrindo a minha imagem. Alguns da minha cara. E outros pelas costas. Muito triste. Não por mim, mas por elas, porque elas estão... Quem é que está no coração delas? Na mente delas? Entulho no coração, Satanás na mente. Nunca denigra, nunca fala mal de ninguém que não esteja na frente. Agora, se a pessoa não está na frente, não é falar mal, é advertir, é diferente. Advirta com coração, não com raiva, não com fúria. Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, é o inimigo na nossa mente. Seja eu, seja qualquer um. Nós temos que advertir, olhando para a pessoa por amor. Nas costas, nem falar dela. Hoje eu fui obrigado a citar o nome de algumas pessoas e eu falei, não estou falando mal da pessoa. Eu estou dizendo como o inimigo atingiu a mente dessa pessoa. Essa pessoa apostatou. Apostatar é parar de crescer espiritualmente. Neste caso, era uma pessoa que eu creio que tenha havido um novo nascimento. Mas ela parou, começou a apostatar. E o cristão verdadeiro, quando para de se desenvolver, ele apostata, ele regride espiritualmente. E aí uma mente que apostata fica à mercê do inimigo. Então essa pessoa começa a falar mal, denigrir o outro. Tipo, combinei com você, mas fala para o outro, não fala para você. Não discute com você o que combinou. Ela fala para o outro, ele fala nas suas costas. O inimigo encontrou uma brecha. E eu choro por essa pessoa. Eu não falo mal dela. E tem outros que talvez não tenham nascido de novo e vá direto e reto. Elas denigrem a nossa imagem. Isso é normal para qualquer cristão. Se aconteceu com Paulo, aconteceu com Cristo e todos os outros. Porque o inimigo que assola a mente das outras pessoas próximas. Por isso que a Bíblia fala que a nossa briga não é com carne e sangue, é com potestades do mal. Loucura, escrevendo para os coríntios, dizendo que tipo de servo ele é. Então ele vai dizer, nos açoites muitas vezes, nas prisões, nas vigílias, nos jejuns, nos perigos entre irmãos, nos perigos no deserto, nos perigos no mar,
Olha o que ele passou. mostrando seu currículo apostólico, e diz: me suportem na minha loucura, eu nunca deveria fazer isso em sã consciência. Mas vocês